Então você está aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo trazendo aqui inspiração para o seu dia a dia. Um vídeo que eu vou trazer um conteúdo motivacional. Estou aqui com o livro Zen no Meio do Furacão, né? E eu tenho essa imagem aqui desse trecho, essa ilustração, dizendo: conheça as suas sombras. Nós temos que nos conhecer, né, gente? Esse aqui é o maior propósito. Nós estamos aqui para olhar para nós mesmos, para nos lapidar, conhecer ali quais são os nossos limites, os nossos medos, né? Para que a gente possa quebrar barreiras e superar tudo aquilo que vem pela frente, né? Muitos perguntam como que eu conheço aí uma crença negativa, os meus medos. Acho que toda vez que você for se propor a fazer algo novo, você pode ver que as crenças vão vir à tona, né? E você vai ter que conflitar com elas. É uma bela forma, então, sair um pouquinho da zona de conforto, começar a fazer algo diferente, né? Até por conta do movimento do universo, né? Nenhum de nós deve ficar aí parado, estagnado. A gente tem que buscar estar em movimento, estar criando algo novo, uma situação, estudando, né? Buscando fazer um esporte novo. Temos que estar aprendendo sempre alguma coisa, né? Afinal de contas, se a gente fica ali inerte, parado, né? Assistindo apenas ali aos players, assistindo televisão o tempo inteiro, o que nós vamos agregar para nós mesmos e para o mundo? Não é verdade? Hoje você pode pegar um livro, ler alguma coisa, aprender, né? Trazer conhecimento. Acho que o maior dos tratamentos, na minha opinião, é o estudo, é a meditação, né? Através do estudo você vai poder ter um novo mindset, né? E hoje a gente fala de livro, mas nós temos os vídeos também, né? Nos vídeos são livros falados, livros contados. Então, através de um vídeo, você pode aprender muita coisa também, né? Estando sempre, como eu sempre falo, aberto ao novo. Aqui o que eu falo são as minhas verdades, né? Aquilo que eu acredito no momento, sempre sujeito à modificação, né? Lembrando que, por exemplo, o que você pensava quando você tinha 10 anos atrás é bem diferente do que o que você pensa hoje. Então tudo pode mudar, tudo, né? Pode trazer uma outra perspectiva em algum momento, tá bom? Vamos lá, gente. Então eu tenho aqui o meu potinho de mensagens. Lembrando que são 365 mensagens. Eu pego uma dessa mensagem a cada vídeo para que a gente possa, durante um curto tempo, né? A ideia não é que a gente tenha um vídeo extenso, que a gente fique apresentando algo. É um curto tempo que a gente possa apenas falar algumas palavras em cima dessa mensagem. Então, vou colocar aqui minha mensagenzinha, fechar o potinho. O que nós temos aqui hoje, hein? É uma mensagem curtinha. Prosperidade não é ter, é ser. Essa mensagem é incrível, hein? Prosperidade não é ter, é ser. E aí? O que quer dizer isso? O que é prosperidade para você? Qual a diferença entre o ter e o ser? Bom, vou começar dizendo que você pode ter muito. Sabe por quê? Porque você pode ser muito mais do que você é hoje e do que você acredita ser. Nós podemos ter em total abundância, né? E quando eu falo assim, eu estou falando abundância, eu não estou falando... Quando a gente fala abundância e prosperidade, né, não é relacionado àquilo que o homem criou como dinheiro, né?
Tudo se resume a dinheiro. Eu vou ter uma quantia de dinheiro físico na minha conta. Prosperidade e abundância se resume àquilo que você tem em equilíbrio, né, na sua vida. Então, eu posso ter saúde em abundância, eu posso ter um relacionamento ou relacionamentos abundantes, tá? Eu posso ter muita paz e isso me deixa um ser totalmente abundante. Eu posso ter muito conhecimento e eu posso sim ter muito dinheiro também, tá? Nós estamos aqui para progredir, né? E para que a gente possa o dinheiro, ele dá possibilidades de progresso para todos nós, né? Com dinheiro você tem possibilidades de ter muitas coisas, sem ele você não tem essas possibilidades, você fica totalmente restrito, né? Não consegue dar um passo além, então você vive inseguro. O dinheiro ele traz sim segurança, né? Mas na questão do ser, o que eu quis dizer ali no começo? Que você pode ser muito mais do que você é hoje. Eu não sei se você concorda comigo, mas nós somos seres com habilidades incríveis, incríveis. E quando nós unimos essa habilidade a um propósito que nos preenche, um propósito de alma, né? Nós colocamos essas habilidades em prática e nós colhemos do universo toda a sua abundância. Infinitas possibilidades estarão aí para que nós possamos prosperar de forma abundante. Sucesso não é um sucesso de você estar aí no seu cargo, na sua empresa, de você estar tendo muito retorno financeiro. Sucesso não é só você ter uma linda casa, ter um lindo carro. Sucesso é quando você chega lá na frente você olha para trás e você fala: que vida linda que eu vivi. Que maravilhosa foi a minha vida. Como eu pude ser nobre comigo mesmo e com as pessoas à minha volta. Eu vou deixar um legado aqui, um legado gostoso para todos. Então, o sucesso não se baseia apenas naquilo que você tem de forma material. Vai muito mais além. É muito mais uma questão de ser do que ter. Porque você pode ter muito, 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 mas no final das contas, se você só ter, você vai ser apenas o cara mais rico ali do cemitério. Você pode gastar a sua fortuna para comprar um lindo caixão, estar enterrado em um lugar bacana, mas é só isso. O que você vai levar daqui não é nada de material. Não é nada de material. Lembrando que você pode ter tudo, ter muito, ter muito. Estamos aqui para manifestar a abundância, né? E a energia do dinheiro, ela faz parte dessa abundância. Mas o ser é muito diferente do ter. Quando você está sendo, você percebe a si mesmo, você percebe o presente, você percebe os outros, você percebe tudo que está à sua volta. E isso é majestoso e grandioso. Você percebe a presença de Deus no olhar de uma criança. Você percebe a presença de Deus em uma árvore. Você percebe a presença de Deus nos animais. A cada respiração, você está sendo vivificado agora mesmo. Enquanto você está vendo esse vídeo e respirando de uma forma totalmente automática, né? Porque não lembramos que respiramos. Vamos lembrar quando o ar falta. Mas se nós prestarmos atenção a cada respiração, nós estamos sendo vivificados gloriosamente pela presença do Criador. Sem o ar, se cortar ele aqui agora,
Se não tivermos o ar em abundância, o que vai acontecer? Vamos cair duro, não é? Rapidamente. Então, vamos prestar atenção em nós mesmos. Em nós mesmos. Quando nós entramos nesse flow, nesse fluxo da abundância pessoal, nós começamos a ser intuídos de N formas. Nós começamos a estar com atenção no nosso presente. Talvez nós tenhamos tantas coisas belas à nossa volta, mas por estar com foco apenas no ter, nós não damos a devida atenção. Nós deixamos de cuidar dos outros, nós deixamos de dar atenção àquilo que realmente importa. E aí, quando nós perdemos, nós queremos buscar por culpados. Nós nos colocamos em uma condição de vítima. Porque aquilo que a gente não dá o devido valor, a gente acaba perdendo. Não é verdade? Então, comece a prestar um pouquinho mais de atenção em tudo que está à sua volta. Perceba o outro como um verdadeiro filho de Deus. Quando nós usamos o cumprimento Namastê, eu estou dizendo que eu reverencio o Deus que habita em seu ser. Todos nós temos uma presença divina. E quando nós estamos atentos a isso, nós temos a oportunidade de ajudar o outro para que ele se torne um ser humano melhor no mundo. Porque você enxerga o potencial de crescimento daquela pessoa. E você ativa a chama dela para que ela possa ser muito mais do que ela é hoje. Então deixe de ficar julgando, de ficar condenando, de ficar olhando muito para o jardim do outro e não prestar atenção no seu jardim. Olhe um pouquinho mais para o seu jardim, para que esse jardim se torne um jardim glorioso, com lindas árvores, com lindas flores, árvores frutíferas, para que ele dê sombra, uma sombra gigantesca, àqueles que estão em viagem, passando por ali. Você deve ser essa majestosa árvore. Torne-se ela. Todo o poder para que isso aconteça você tem. Lembre-se que todos nós estamos aqui sujeitos ao livre-arbítrio. Todos nós, sem exceção. Você faz escolhas a todo momento. A todo momento. Então pense um pouquinho mais sobre tudo isso que nós estamos aqui conversando neste momento. Pense sobre o seu estado de presença. Será que você está dando valor àquilo que realmente merece o seu valor? Ou não? A sua energia está totalmente projetada apenas no material. Quando nós temos virtudes esclarecidas, baseadas nas leis universais, quando nós compreendemos o poder de Deus em cada um de nós, a forma com que nós utilizamos o nosso ganho, o dinheiro, ele se torna muito mais belo. Muito mais belo. E se hoje você tem muito também, você tem o papel grandioso de ajudar o outro. De ajudar o outro e não reter só para você. Senão você se tornará só mais um egoísta neste planeta. Aprenda a compartilhar. Aprenda o que é ser generoso. E através dessa ferramenta, do dinheiro,
você pode promover outras pessoas para que elas também entrem nessa energia da abundância financeira. Eu espero realmente, videozinho curto, né? Não vou me estender mais, embora é um assunto que dê pra gente levar aí por horas, mas eu espero que esse curto vídeo, chegou aqui o momento, estou tentando não passar muito de 15 minutos, que esse curto vídeo possa te levar a um momento profundo de reflexão, a mergulhar realmente em si mesmo, tá bom? Eu faço sempre o convite para que conheça o livro Zen no Meio do Furacão. Descendo aqui no vídeo, na descrição você vai ver um link que vai te direcionar. Temos ali a versão em e-book e a versão impressa. Veja aqui qual versão lhe favorece mais no momento, tá bom? É um livro com 104 páginas, não é um livro muito extenso, né? Mas com 33 temas incríveis para que você possa, aqui como nesse vídeo, refletir bastante sobre si mesmo. Tá bom? Então, eu agradeço por mais este momento. Vitória sempre na luz de Deus. Muita paz para você. Respira e não pira. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar. Até uma próxima.